Glória a Deus pela sua vida, pela sua família. E eu creio que tem muita coisa que Deus quer fazer na sua vida. Quem assim também entende? Amém? Você acredita que tem maravilhas para a sua vida hoje? Tem mesmo. Queridos, quero partilhar aqui rapidamente um versículo com vocês. Está lá em 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 7. Nosso momento de adoração. A palavra de Deus diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem contribui com alegria. Glória a Deus. Então esse é o momento aonde nós precisamos refletir e sondar o nosso coração, né? Então aqui está dizendo, cada um contribua o que estiver no seu coração. Que seja algo voluntário, que seja algo que você esteja desejoso a fazer. Que nós possamos ser assim como igreja, ter um coração grato por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E que nós possamos assim estar contribuindo, assim estar ofertando com a casa de Deus. Não somente porque nós firmamos um propósito, não, mas algo livre, adorável, louvável, quando nós temos para dar e não tomar emprestado. E que nós, assim como igreja, possamos ter no nosso coração, sempre esse coração desejoso em contribuir com o reino de Deus, para que ele venha avançar, para que o reino venha expandir. Eu acredito que nós fazemos parte do ministério sério, onde as pessoas estão sempre contribuindo com outras pessoas, que esse é o verdadeiro evangelho. Não quando nós olhamos somente para nós, em retermos, em obtermos, não. Mas quando nós dividimos com as pessoas, com o reino. Isso é a igreja. E assim, nosso ministério tem feito. E você tem feito parte disso também, viu, queridos? Glória a Deus pela sua vida. Você que tem contribuído com os seus dízimos, com a sua oferta. E que nós possamos sempre manter isso. E assim, multiplicar para os nossos filhos e aqueles que estão à nossa volta. Amém? Glória a Deus, então. Então vamos pegar a nossa oferta para contribuir ao Senhor. Então se coloque de pé por mais um instante, vamos estar orando. Querido Deus, nós queremos aqui te agradecer, ó Pai. Agradecer porque o Senhor tem nos abençoado, ó Pai. O Senhor tem nos mantido, a nossa casa, a nossa família. O Senhor tem nos sustentado até aqui. Até aqui o Senhor tem estado conosco. Que o Senhor possa continuar a permanecer nas nossas vidas dessa mesma forma. Eu quero aqui, Senhor Jesus, clamar junto ao Senhor, ó Pai. Aquele que necessita de uma oportunidade de emprego, aquele, Senhor, que tem passado por alguma dificuldade, algum perrengue, aquele que, Senhor, tem alguma causa parada na justiça, algo que precisa sair, ser resolvido, que o Senhor venha, Senhor, mexer, Senhor, nesses papéis, que o Senhor venha fazer com que essas ações possam sair, ó Pai, e que o seu filho possa receber esse dinheiro que está travado aí em algum canto, ó Pai. O Espírito Santo de Deus, nós clamamos e te agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia. Que assim o Senhor continue nos abençoando e abençoando a sua igreja, aqueles que necessitam também, ó Pai amado, lá fora, e qual o Senhor tem trago a provisão, continua a fazer em nome do Senhor Jesus. E nós, como igreja, te agradecemos pelo Senhor permitir que nós possamos ofertar e contribuir e ajudar nessa grande missão que é a igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Traga a sua oferta com alegria, não com tristeza no coração. Amém? Glória a Deus. Amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando o Senhor nos dá uma palavra, uma revelação, uma visão, é para que nós venhamos orar, para que nós venhamos vigiar. Então,
que essa barreira que possa estar nas nossas vidas dentro dessa igreja caia por terra. Quem crê? Então, quero que você coloque a mão aí no seu ouvido e repita assim: Senhor, abra os meus ouvidos, que eu quero te ouvir. Põe a mão na sua cabeça e diga assim: abra o meu entendimento, que eu quero entender. Coloca na minha mente concentração, tira toda a distração. Eu quero ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Então, quando você vê que você está aí se dispersando, que você possa voltar, orar. Mas eu acredito que o Senhor, Ele coloca anjos ministradores da palavra, anjos guerreiros, que possa estar hoje ministrando aqui nessa noite. Amém? Então, antes de mais nada, esse mês de fevereiro foi um mês que nós falamos muito sobre missão, a missão da igreja, o propósito, o filho pródigo que retornou por um propósito à casa do Pai. Nós falamos um pouquinho e ouvimos que cada um é igreja, mas quando nós nos reunimos, nós tornamos corpo de Cristo. Isso tem um propósito em fazer a gente corpo, para que nós possamos ir afora e cumprir o ID, a missão de Jesus na terra, aqui no nosso bairro, aqui na nossa cidade, na sua casa, nos seus vizinhos. E ontem nós tivemos um evangelismo maravilhoso, abençoado. Talvez você, quantos aqui no início da conversão fazia muito evangelismo? Eu me lembro que eu fiz muito evangelismo quando eu era jovem. E talvez o tempo passe, as coisas mudam, trabalho, faculdade, filho, casamento. E quando foi a última vez que você foi a um evangelismo? Coloca aí, puxa a memória aí. Então, se você não veio no evangelismo, esse foi o primeiro evangelismo. Vai ter muitos outros, vai ter estratégias de Deus, Deus tem dado direção para alcançarmos vida, mas que você não fique fora, você participe, que você possa estar vindo nos próximos evangelismos, e não apenas para que nós possamos ser boca de Deus aqui no nosso bairro, mas também porque no final nós tivemos ali os piá, levaram uma bola, jogaram futebol, comemos uma coxinha, colocamos todo mundo dentro do carro, fomos lá para o Carmo. E assim a gente acaba tendo comunhão. Você acaba conhecendo mais os irmãos, tendo interação com quem você não conhece. Talvez você olhe aí o rostinho que está do seu lado, você ainda não conhece essa pessoa, não sabe o nome, não sabe a história. Mas é importante a gente se relacionar, conhecer, fazer amizades, ter uma família em Cristo, porque afinal a gente vai morar no mesmo lugar, amém? Então, que no próximo evangelismo você possa estar, eu te faço esse convite. Muitos são os assuntos, então, entrando na palavra de hoje, os assuntos que nós gostamos de abordar, tem assuntos que a gente gosta mais, outros menos. E nós se especializamos nas finanças, em administração, para a gente administrar a nossa casa, no casamento, tem escola de José para os homens, escola de Esther para as mulheres. Nós gostamos bastante de temperamentos, estudar o temperamento de cada um. Vamos lá ver o sanguíneo, o colérico, que todo mundo, no final das contas, precisa estar no centro da vontade de Deus. Mas nessa noite eu quero falar sobre um assunto que é base, que é tema, que está de Gênesis a Apocalipse, ele é base do Evangelho. Eu quero perguntar para você hoje, o que você entende por salvação? E esse é o tema que eu quero trazer. Porque nós fazemos um evangelismo, falamos com pessoas desconhecidas, cumprimos o ID, viemos à igreja. E qual é o objetivo de tudo isso? Isso é uma caminhada para que no final nós possamos alcançar a nossa salvação. Nós vamos lá, pregamos o evangelho para que outros possam também receber essa salvação. Então, o objetivo final de todo o Evangelho, a Bíblia, todos os livros da Bíblia, ela gira em torno da salvação do homem, da minha e da sua salvação. Então, por isso que o inimigo ele tenta tapar os nossos ouvidos, tirar a nossa atenção, porque é um tema que, se nós não entendermos,
de nada adianta nós corrermos atrás de todos os outros temas, de todas as outras áreas da nossa vida, e nos esquecermos dessa. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em Mateus 1, 21. Os irmãos aí de cima, pode ficar ligeiro, que hoje a gente vai abrir um pouquinho mais. Você que não trouxe a Bíblia pode acompanhar. Mateus 1, 21, diz assim: Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então, quando nós falamos sobre salvação, talvez cada um aqui possa dar uma resposta diferente. Mas salvação, ele não é um conceito que a Quadrangular criou, que a fundadora da Quadrangular criou, ou que até mesmo o cristianismo criou. A salvação, ela não é uma ideia, ela não é um tema, ela não é um conceito. A salvação, quando alguém te perguntar, ela tem nome e ela é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. A Bíblia diz, pode deixar esse texto, os textos que for abrindo, pode deixar que a gente vai falando um pouquinho, que ela dará luz a um filho, a uma pessoa, a um menino. E ele nasceu, e ele cresceu, e ele desenvolveu, e ele derramou seu sangue e fez expiação dos nossos pecados. O sangue dele foi, como se diz, uma moeda para pagar pela nossa dívida. E esse nome Jesus, ele é a nossa salvação. Então, quando alguém te perguntar o que é a salvação, é uma pessoa. E é a pessoa linda, maravilhosa, que nós vem cultuar todo domingo. Essa pessoa, ela é Jesus. E talvez, quando nós falamos de uma pessoa, eu posso te mostrar a foto de uma pessoa, da minha mãe, contar várias histórias sobre a vida dela. E quando nós ouvimos falar sobre alguém, vemos a foto de alguém, vemos a imagem de alguém, podemos ver as roupas que essa pessoa usa, os hábitos que ela se alimenta. Isso fica uma ideia na nossa cabeça. Poxa, eu sei um pouco sobre aquela pessoa. Mas isso fica só na nossa cabeça, ela é só uma ideia. Enquanto eu não me apresentar, não tiver um encontro, eu não o conheço verdadeiramente. Eu não conheço aquela pessoa, mas quando eu vou lá e me apresento, e eu digo prazer, e dou um abraço, e toco, encosto, e começo a conversar frente a frente, não mais ouvindo falar sobre aquela pessoa, então aquele relacionamento sai do campo da ideia e vai para um campo de relacionamento. Então, quando nós ouvimos falar de Jesus através de um pastor, através de uma pregação, através de leitura, através de filósofos, através dos escritores, nós estamos tendo uma ideia. Eu tenho um pouco de ideia sobre quem é Jesus, mas isso não quer dizer que realmente eu o conheça. Isso não quer dizer que realmente eu sei, é verdade o que dizem a respeito dele. Eu preciso me encontrar com ele para realmente saber quem ele é, realmente saber o que ele quer, realmente sentir o cheiro, inspiração, olhar no olho para ver como é a fisionomia daquela pessoa. Então, sim, eu posso dizer, eu conheço esta pessoa. Lá em João 1, 29... texto de João 1, 29, diz assim: No seguinte, viu João Batista, que batizava, né? A Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, que é maior que eu, porque ele já existia antes de mim. Então, João está falando sobre a salvação, que ela já existia antes de existir. Ele viu a pessoa de Jesus e falou para os seus discípulos assim:
Este é Jesus, o Filho de Deus, quem tira o pecado do mundo. Vocês querem ser salvos? Essa é a pessoa da salvação. Porque mesmo antes dele nascer, ele já existia. Eu posso ser mais velho que ele, eu posso estar aqui abrindo o caminho, mas ele já estava lá atrás. Jesus, a Bíblia diz que ele é a palavra. Então, João Batista estava falando sobre salvação, ele fazia o batismo para a expiação dos pecados, e agora ele vê encarnado em pessoa, e você imagina isso na frente dele, quem batizava, agora ele podendo olhar nos olhos e dizer, esse é mais importante que eu, porque ele já existia bem antes de mim. Agora vocês não olhem mais para mim, olhem para ele. A minha parte está feita. A minha parte eu cumpri. Porque agora, verdadeiramente, eu sei que a salvação está aqui na terra. E ele disse isso para os discípulos. Existia um filósofo, talvez um dos maiores no cristianismo, que foi o Calbart. E ele diz assim, o eterno Deus deve ser conhecido em Jesus Cristo e em nenhum outro lugar. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tantas vezes, por equívoco, por engano, pela cegueira mesmo, nós colocamos mediadores. Existem muitas religiões com mediadores. Muitas religiões rezam, colocam ali algo entre eu e Deus. Mas esse filósofo, depois de tanto escrever, depois de tanto ler, ele fez muitas obras que talvez, se você fosse pegar para ler hoje, você podia ler todos os dias e você não ia conseguir terminar em vida. Eu não sei nem como ele conseguiu escrever tanto. E o resumo foi esse, que você só conhece a Deus através de Jesus. Então, se você quer saber sobre as coisas espirituais, se você quer sentir mais a Deus, mais o Espírito Santo, busque a Jesus, busque conhecer a essência, busque conhecer, chamar Ele para perto de você. Busque ter relacionamento com Deus. E hoje eu te pergunto, para quem é essa salvação? Deus deu essa salvação para quem? Ele trouxe para quem essa salvação? E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, lá em Romanos. Romanos 8, 23. Romanos 3, 23, desculpa. Romanos 3, 23. Vamos esperar ele acertar ali que a gente lê junto. Isso. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, acho que você já ouviu falar assim, quando eu encontrar Adão e Eva naquele céu, eu vou descarregar. Falar, poxa, sofri tanto por causa de você, hein, dona Eva? Mas eu quero te contar uma coisa, que Eva não pegou Deus desprevenido. Adão não surpreendeu a Deus. A serpente não conseguiu acabar com os planos de Deus. Não foi uma surpresa. Ninguém pegou Deus, como diz, de calça curta ali. Deus não sabia que aquilo ia acontecer. E agora, o que nós faremos? Desde ali, de quando pairava o Espírito de Deus sobre as águas, antes mesmo da formação, Deus já tinha um plano de salvação para as nossas vidas. Jesus já era o plano de salvação para as nossas vidas, e eu creio nisso. Deus, Ele é onipotente.
Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E quando Ele criou Adão e Eva, Ele já sabia o que ia acontecer. Deus, Ele não estava desprevenido. Deus, Ele não estava como quem não sabe. Mas o amor de Deus foi tão grande pela criação, que mesmo assim Ele nos criou, Ele nos amou, em nossa imperfeição. E Jesus sempre foi o plano A de Deus. Jesus não é o plano B, o plano C, o plano D, que deu tudo errado e agora a gente vai chamar lá Jesus. Jesus sempre esteve ali com Deus, criando a humanidade. E quem foi o Criador foi também o mesmo que nos salvou do nosso pecado. Assim que o pecado entrou no mundo e houve a queda do homem, aquele pecado fez separação do homem e de Deus. Ele se cobriu, ele disse: eu estou nu. Por mais que quando Deus foi falar com ele no jardim, ele já estava com as folhas, ele pegou, ele se escondeu. E quando Deus o viu, ali começou o plano da salvação. Ele matou um carneiro, sacrificou um carneiro, pegou suas vestes de um cordeiro e o vestiu com peles de um cordeiro. E ali mesmo, naquele dia, começou a salvação do Senhor sobre a humanidade. O texto ainda nos fala, em 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem nos propôs no seu sangue a propiciação, que é o sacrifício para pagar pelos pecados. Essa é a palavra propiciação. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus, a sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Jesus, ele precisou ser justo em vida, para que então, através de toda a sua justiça, aqui na terra, ele não é só justo, mas ele é justificador de todo aquele que nele crê. De todo aquele que nele confia, no sangue de Jesus, pela graça. Então, nós vemos que Adão tentou fazer suas vestes e mesmo assim se sentia nu. E Deus fez aquela pele do cordeiro para o vestir, trazendo ali também a salvação, começando o plano de salvação na vida do homem. Mas para nós entendermos que nada do que nós fizermos vai nos trazer essa salvação. Nada, sendo você mais bom, mais ruim, o Senhor, Ele te ama do mesmo jeito. Então, a vida nova, ela vem através da salvação. Eu tenho uma vida nova porque eu fui salvo. E eu não vou ser salvo porque eu vou ter uma vida nova. Não sei se tem como você entender que a vida nova, ela acontece por causa da salvação. Através da salvação, eu sou transformado de glória em glória. Olhando para Jesus todo dia, eu sou transformado de glória em glória. E essa transformação me faz ser uma nova pessoa. E isso é salvação. Não que eu vou agora ser uma nova pessoa para então eu pagar a minha salvação e conseguir chegar lá. Não é a salvação. Eu não vou pagar, eu não vou ser uma nova pessoa para então conseguir a salvação. Não. A nova vida, ela é resultado da salvação. É diferente. Eu andar com Deus me transforma no que Ele quer que eu seja. Eu não preciso me transformar primeiro para depois chegar diante dEle. Porque a palavra de Deus diz: vinde a mim, do jeito que você está. Deus, Ele não quer saber o jeito que você está. Ele te ama, Ele te abraça. Ele não é como a gente. Ele não julga. Olhando a aparência, o que foi feito, Ele te ama incondicionalmente. Ele morreu por você sabendo do seu pecado.
Não foi só Adão que pecou, não. Não foi só a dona Eva. Porque nós muitas vezes falamos isso como se nós, então, no lugar dela, tinha feito muito diferente. Mas você nasceu e está aí, sentadinha, linda e formosa. Você pode fazer diferente. Mas muitas vezes nós sabemos o que é nascer no pecado, uma essência pecaminosa. Nós temos aqui na terra esse desafio todos os dias. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós podemos andar em santidade, porque Ele andou. Em Cristo Jesus eu posso ser santo, porque Ele foi santo. Então o nosso evangelho precisa girar em torno da pessoa, da vida e da obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Como que eu vou obter essa salvação? Ali em Romanos 3, ele até diz sobre isso, que é pela fé. E a Bíblia também diz que se arrependei-vos dos vossos pecados, ser batizado no nome de Jesus, e você será limpo dos seus pecados, lá em Atos 2, acredito. Mas Romanos é um livro que, se você não sabe por onde começar, eu não consigo entender muito bem a palavra, eu não tenho hábito de leitura, Romanos é um livro para você começar a ler. Martim Lutero, depois de tanto estudar, ele resumiu que Romanos era um dos livros mais importantes do Novo Testamento. Que se você pegasse Romanos e ficasse só ali, o evangelho estaria completo, porque Romanos é completo a palavra de Deus. Então, se hoje você quer uma dica de leitura, comece a ler Romanos na sua vida. Se você quer a graça de Deus mais perto de você, entender mais um pouquinho sobre a graça de Deus para as nossas vidas. E como nós queremos, né? Ai, tal pessoa podia estar aqui. Ai, tal pessoa precisa tanto de Jesus. Pastora, eu vou passar o telefone dela para você, que tal só o sangue de Jesus. E nós temos esse hábito de olhar para alguém e perceber que aquela pessoa está precisando de Jesus. Que a minha família, se você se reunir com a minha família, pastora, você vai ver como que é difícil, como que eles precisam de Jesus. Mas sabe quem precisa de Jesus também? Eu. Sabe quem precisa de Jesus também? Você. Então, a salvação, ela é, antes de tudo, para mim. Para mim. Fazendo essa ministração, para te falar a verdade, eu fiz mais pensando que eu precisava ler e reler do que quem estava para ouvir. Porque eu pensei, eu sei que Deus vai fazer a obra, eu sei que Deus é fiel, que Deus tem o tempo dele para todo mundo. Mas se Deus me deu a oportunidade, ou talvez a missão, ou talvez de estar pregando sobre salvação, Deus quer falar comigo antes. Então, eu vou ler bem aqui, prestar bem atenção para a minha vida, porque eu creio que a nossa missão é pregar o Evangelho, as boas novas. Mas a nossa missão não é conferir. Eu acredito que até os filhos, nós, mães, sabemos que nós vamos criar, está ali no colinho agora, a gente vai educar, e amanhã é só conselho, filha. Porque eles fazem o que eles querem. E Deus nos criou assim, com autonomia. Você é uma pessoa com autonomia. Então, talvez você se sinta esse bebê espiritual, que precisa que alguém te mostre que você tem a salvação. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, não precisa a pastora Deise, não precisa a pastora Grazi,
Não precisa de ninguém para dizer assim, você está salvo. Sabe quem vai dizer isso para você? O próprio Espírito nos testifica. Quando nós temos intimidade com Deus, Ele diz, não é por aí. Não é bem assim. Acho que você está indo para o caminho errado. Sabe aquela luz vermelha? Aquela incomodação? É o Senhor nos alertando, falando conosco, colocando na nossa frente algo para que a gente possa ver que ali não é bem o nosso caminho que a gente deve seguir. Mas, ao contrário também, o Senhor testifica no nosso coração aonde é para nós andarmos, qual porta é para se abrir, qual porta é para se fechar. Como a palavra de Deus diz que tudo eu posso naquele que me fortalece, muitas vezes o crente não aceita a porta fechada. Eu tudo posso, eu quero que abra na minha vida. E muitas vezes não é aquele caminho que o Senhor deseja para você. Pode parecer bonito, pode ser bênção para várias pessoas, mas talvez não seja para você. E talvez você esteja atrapalhando os planos de Deus para a sua vida. Em Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você já imaginou você chegar no dia final, no grande dia, e você escutar isso? Nenhuma condenação há, e você não ter nenhuma condenação há, porque você está em Cristo Jesus. Então, é como se o Senhor te visse através das lentes de Jesus. É como se o Senhor olhasse para Jesus e visse você. E Ele olhasse para você e visse Jesus. Agora, quando nós não estamos debaixo dessa lente, nós estamos debaixo de condenação. Mas quando o Senhor olha para a terra e vê o Filho dele, e você está debaixo dessa cobertura, então já nenhuma condenação há para você também. E se você recebe essa palavra, eu quero que você aceite isso no seu coração. Talvez você entrou aqui, tanto tempo faz que você não escuta uma palavra, que você não ora. Tanto tempo faz que você não tem essa relação, esse relacionamento com o Senhor, não fala diretamente com Deus. E eu quero dar um momento para você aí, no seu lugar, pensar sobre isso. Porque eu vim aqui nessa noite, o Senhor quer falar comigo? Essa palavra é para mim? Eu preciso dessa salvação? Quero que você se faça essa pergunta, assim como eu me fiz, fazendo essa ministração. Eu estou debaixo da salvação, estou andando com a salvação, eu tenho falado com essa salvação, eu tenho desejado a salvação. Ou faz tempo que ela já não aparece, faz tempo que eu já não vou lá ter intimidade. Feche seus olhos por um momento aí na sua cadeira. E eu não quero expor, eu não quero... Não é para mim, não é para quadrangular, não é para a igreja, mas é para a sua vida. Que quando alguém está orando, um momento de oração, e não é errado, não estou criticando, mas muitas vezes nós gostamos mais de cantar, e às vezes é o momento de orar, mas a gente começa a cantar de novo, o louvor já acabou ali, ficou o som, então eu vou cantar. Aproveita um momento para você orar. Enquanto você está com essa cabeça baixa e eu estou aqui falando, você pode estar em oração, você não precisa prestar atenção no que eu estou falando. Você pode começar a ter esse momento com Deus, que talvez a mãe que está aqui correu tanto essa semana, assim como eu, e leva para a escola, e traz da escola, e pega ônibus, como muitos aqui, para ir trabalhar, e vê tanta gente, e volta de ônibus, e tantas coisas acontecem, e é casa, e é trabalho, e talvez você não teve esse momento que você está tendo. Olha que momento maravilhoso que você está tendo de orar, de lembrar do Senhor, de ter um momento a sós com Deus, não apenas porque alguém está falando, mas você pode desconectar do que está acontecendo aqui e ter um momentinho, eu vou te dar 5 minutos,
É nada, mas eu vou dizer para você, 5 minutos na presença de Deus é maravilhoso. E você não precisa fazer apenas o que eu estou dizendo, mas que você se concentre em orar, em dizer alguma palavra. Se você não sabe o que dizer, você fale: oi, Senhor, eu estou aqui. Mais um dia, mais um domingo. Foi difícil, estou cansada. Foi cansativo. As pessoas dependem tanto de mim na minha casa. Mas eu estou aqui, eu consegui separar esse momento. Que você venha falar com Ele: Deus, abre os meus ouvidos, abre os meus olhos, me deixa mais sensível para quando o Senhor estiver por perto, porque o Senhor também está na tua casa. Será que você sente Ele lá na tua casa, na tua cozinha, no teu quarto? Se faz tempo que você não tem sentido Deus na tua casa, fala para Ele: Deus, quero ser mais sensível, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos. Quero pensar mais sobre as coisas espirituais. Tira de mim a ansiedade, tira de mim o meu próprio eu. Me liberta, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. O Senhor, Ele veio para nos libertar também de nós mesmos, porque às vezes a nossa própria vida nos atrapalha de ter uma comunhão com Deus, o nosso próprio eu, o seu amor a si próprio, muitas vezes. Me liberta, Deus, me perdoa. Peça perdão para Deus por algo que você fez essa semana. Me perdoa por falar de alguém, me perdoa por brigar, por talvez ser rabugenta, ser briguenta, gritona dentro da minha casa. Me perdoa, Senhor, por palavras malditas, por palavras erradas, por tantas palavras torpes que têm saído da minha boca, palavras de morte. Diga isso para Deus: me perdoa, eu me arrependo da vida que eu tenho tido, da maneira com que eu tenho andado, das murmurações, das reclamações, Senhor. Eu me arrependo dos sentimentos de tristeza, de ódio, de raiva, de querer fazer justiça com as minhas próprias mãos. Talvez alguém fez mal para você essa semana e você pensou: eu vou me vingar, tomara que dê tudo errado na vida daquela pessoa. Peça perdão para Deus. Deus, me perdoe por desejar o mal para outra pessoa, por não me as pessoas que estão ao meu redor. Me perdoa, Jesus. O louvor pode ir subindo. Que você se coloque de pé aí no seu lugar mesmo. Feche seus olhos. Enquanto o louvor está vindo, eu vou fazer um apelo. E toda a igreja com os olhos fechados, se há alguém que entrou aqui precisando de salvação, se você